Estas mãos podem transformar o mundo. Estas mãos podem acabar com os enfermos da terra. Estas mãos podem fazer a tua obra como nunca antes ela foi feita. Dou-te graças pela confiança de que tu vais trabalhar conosco e através de nós. Todo o povo de Deus, por favor, diga amém. Capítulo 12 do primeiro livro das Crônicas é extraordinário. Há uma vontade incrível de sugerir aos irmãos que decorem este capítulo. Não vou pedir que o façam, porque eu também não o decorei, mas é um capítulo lindo. É um capítulo lindo porque ele mostra uma grande mudança na vida de Davi. Davi foi o único homem da história que foi à posição de rei por 3 vezes. Ninguém jamais conseguiu isso na história. Davi foi ungido rei na sua casa. Depois Davi foi feito rei em Hebron. E depois Davi foi feito rei em Jerusalém. É incrível como um homem só pode ser rei 3 vezes. É incrível. Superior a Davi, só mesmo Jesus, que sendo filho dele, é pai por excelência dele. A Bíblia diz coisas lindas a respeito de Davi. E este fato de Davi ter sido ungido rei 3 vezes, nos lembra de Jesus. Deus, o Pai, estabeleceu que o ministério de Jesus deveria ser dividido em 3 partes aqui na terra. E até o final dos tempos. Primeiro, ele deveria ser o sacerdote, já foi. Segundo, ele deveria ser o sacerdote, já é. Terceiro, ele deveria ser o rei, já é, mas ainda não se manifestou. E assim como no capítulo 12, Israel se congrega. E de todas as tribos começam a sair pessoas para aclamar Davi como rei. Eu vejo que multidões reunidas hoje em diferentes lugares, e particularmente este mar humano que vejo aqui em Camboriú. O que nós temos que fazer? Há certo paralelo entre nós e 1 Crônicas 12. A multidão que foi para aclamar Davi como rei, ela sabia que Davi era o preferido de Deus. Agora nós estamos vindo de diferentes partes. Alguns estão vindo dos Estados Unidos, outros do Canadá, alguém aqui da África. Há pessoas aqui da Europa, do Brasil nem se fala. Pois bem, nós temos vindo aqui para dizer que nós temos o rei. Nós estamos vindo aqui para dizer que o nosso rei é o rei que nunca vai morrer. Já morreu uma vez, ressuscitou e agora viverá eternamente. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos aclamando Jesus como nosso rei e não trocaremos por nada e por ninguém. Estamos aqui para dizer que nós estamos de tal maneira comprometidos com este rei, que só ele damos glória, só ele damos honra, só ele damos louvor, só ele damos devoção, só ele damos adoração. E eu me lembro então de fazer uma rápida comparação entre Davi e Jesus. Jesus também por 3 vezes aclamado rei. A primeira vez que Davi foi aclamado rei foi na sua casa. A segunda vez foi em Hebron e a terceira vez em Jerusalém. Em Jerusalém ele foi aclamado rei sobre todo Israel. É o que vai acontecer com o Senhor. Ele foi reconhecido como rei por uma muito pequena porção de pessoas quando esteve aqui. Hoje existe a igreja que o aclama rei. Oh, mas eu estou esperando o dia em que esta terra não conhecerá mais presidentes de república nem imperadores, em que esta terra não precisará mais de nenhumas grandes autoridades para emitirem decretos e leis humanas, porque em Jerusalém, que é o centro geográfico, político, econômico e religioso da terra, em Jerusalém reinará Jesus. E quando Jesus reinar em Jerusalém, haverá 1000 anos de paz sobre a terra. E aí então as lágrimas cederão o seu lugar ao consolo. Então a tristeza cederá a sua vez para a alegria. Então a injustiça será substituída pela justiça. Então aquilo que é perene será a túnica da época, porque o provisório passou. Em Jesus tudo é permanente, tudo é maravilhoso, tudo é eterno, tudo é grande, tudo é sublime. Em Jesus, oh, eu te louvo esta noite, meu querido rei Jesus. Agora, para aclamar Jesus como rei, para aclamar Jesus como rei, tudo que temos que fazer é crer nele como nosso Salvador, servi-lo como Senhor e começar a adorá-lo como rei. Jesus é o rei único, não tem ninguém parecido com ele na terra.
Todo rei só é rei a partir do dia da coroação. Não tem menino que seja rei, não tem rapaz que seja rei. Você conhece um menino príncipe, você conhece um jovem príncipe, agora rei, não, tem que ter maioridade, e depois tem que esperar o pai morrer para assumir. Jesus não, Jesus é rei sempre. Quando os magos foram a Herodes, eles perguntaram, e diga aqui, Herodes, onde está aquele que é nascido rei? O Herodes apavorou-se, o Herodes ficou demoninhado, foi um deboche para ele como nascido rei. Eu sou rei porque me nomearam, eu sou rei porque me designaram, eu sou rei porque me coroaram. Os magos, não, mas tem um que já nasceu rei. Quem é esse que nasceu rei? Ele já nasceu rei porque sempre foi rei. Ele já nasceu rei porque a realeza dele, a glória dele, o poder é dele, a unção é dele, a autoridade é dele, a habilidade é dele, a capacidade é dele, a supremacia dele, a soberania dele. Ele é o rei para todo sempre. Se você o tem como rei esta noite, glorifique o nome dele e diga aleluia. Agora eu quero fazer um paralelo esta noite entre 1 Crônicas 12 e a história da igreja neste princípio de século e de milênio. Estava a multidão indo toda de Israel para aclamar a Davi como rei. E nós estamos indo para diferentes lugares, para grandes reuniões como esta. Mas estamos especificamente nesta noite aqui em Camboriú para aclamar ao Senhor como rei e dizer que nós reconhecemos que o Senhor está voltando. Agora, este versículo, visto de uma perspectiva histórica, ele é muito interessante. Isso é a Bíblia. Mas eu não quero somente usar a perspectiva histórica nesta noite. Eu queria que Deus abrisse os seus olhos espirituais nesta noite e você visse aqui os 5 segredos da igreja no período da volta de Jesus. Eu queria que você abrisse seus olhos espirituais e você encontrasse neste versículo os 5 segredos da igreja no período da volta de Jesus. Eu queria que você descobrisse aqui neste versículo quais são os sinais da volta de Jesus dentro da igreja. A gente ouviu falar tanto de sinais de terremotos que já está achando até que já houve terremoto demais. Guerras, já houve insuficiente. Problemas que poderiam vir como enfermidades, já houve bastante. Agora, os únicos sinais que restam para a volta de Jesus, eles têm que acontecer dentro da igreja. Eles têm que acontecer no meio do povo de Deus. Os sinais que dependiam da natureza, já aconteceram. Os sinais que dependiam dos judeus de Israel, já aconteceram. Os sinais que dependiam dos políticos, já aconteceram. Todos os sinais que dependiam de terceiros, já aconteceram. Os sinais que faltam para a volta do Senhor agora, só dependem da igreja do Senhor. E nós vamos pedir que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine pelos minutos que se seguirão, para que nós descobramos isto. O que é que está faltando? Quais são os segredos últimos da igreja, nesse período que precede a volta de Jesus? Vamos ler o versículo como ele está. Depois vamos pedir que Deus nos ajude a entendê-lo como deve ser entendido. Dos filhos de Issacar. Primeiro segredo da história da igreja, no tempo da volta de Jesus, é que cada crente tem que ser parecido com o filho de Issacar. Se você não está muito lembrado disso, eu vou lhe ajudar daqui a pouco falando sobre filho de Issacar. Primeira coisa é que se queremos que Jesus venha logo, e se queremos que ele encontre a igreja no estado que ele deseja, cada um de nós esta noite, antes que dê meia-noite, ainda esta noite, nós vamos pedir a Deus: eu quero ser um filho de Issacar. Agora, a segunda coisa é que nós temos que perder toda a ignorância. O segundo segredo da igreja no tempo da volta de Jesus é que temos que perder toda a capacidade de ignorância, ou seja, toda a capacidade de não saber. Aqui diz primeiro filho de Issacar, e depois diz conhecedores da época. A igreja não pode ser ignorante. Meus irmãos, disse Paulo, não quero que sejais ignorantes. Daqui a pouco eu vou falar para os irmãos sobre qual é o espírito que vai dominar sobre a igreja no tempo do fim. Depois diz a Bíblia, para saber o que Israel devia fazer. Ouçam-me, a Bíblia Sagrada nos ensina que quando estiver aproximada a volta de Jesus, cada vez mais o mundo ficará desorientado. Nações que eram unidas tradicionalmente, agora estiveram desunidas em função de uma guerra. A verdade é que existe uma desorientação muito grande no mundo. Mas eu esta noite quero dizer algo com um senso muito profético. Vai haver uma capacidade de orientação para o povo de Deus como nunca houve antes. Nós vamos saber como nunca soubemos o que Deus quer para a nossa vida. Isto não vai começar depois de amanhã, isto vai começar esta noite, porque Deus vai trabalhar dentro da nossa vida. Agora, o outro segredo que a Bíblia diz é que havia chefes que eram obedecidos. Este é o quarto segredo para a volta de Jesus, e eu me referirei a isto mais especificamente depois. E finalmente diz que todos os irmãos estavam juntos ali. Vamos começar então sobre os filhos de Issacar. Quem é que deve estar presente
como igreja vitoriosa no dia da volta do Senhor, são aqueles filhos de Deus, aqueles crentes, que no correr da sua vida, no desenrolar da sua história, eles tiveram alguma coisa parecida com o filho de Issacar. Você se lembra, eu me lembro, você se lembra, Issacar foi o 9º filho de Jacó. Issacar é